Boa noite a todos! Prazer estar aqui novamente com vocês. Mais uma live de saúde mental do Instituto Olhos da Alma-Sã e dos Jungianos de Brasília. O tema de hoje, depressão, né? E o tema de hoje a gente vai fazer a quatro mãos, né? Convidamos a psicóloga clínica para estar com a gente, Carol Domeni. Tá? Hoje quem está ajudando a gente aqui na técnica da visão, tá? O Davi vai convidar a Carol para estar entrando na live com a gente aqui, né? Pessoal, esse é um dos temas que eu bato muito na tecla, que para quem é psicólogo clínico, para quem está na área de saúde mental e mesmo para a comunidade, né? É um dos temas muito complicados da nossa atualidade. A Organização Mundial de Saúde estava apontando que a gente tem aproximadamente 350 milhões de pessoas no planeta Terra com depressão. Né? A segunda maior causa mortes do planeta Terra é a danada da depressão. Tá? É um tema que merece muito a nossa real observação, porque né, eu bato na tecla que só aqui no Instituto a gente já atendeu mais de 50 mil pessoas ao longo, desde o início da existência do Instituto Olhos da Alma-Sã, tá? A gente atendeu, em média, pelo menos isso aí, uma faixa de uns 50 mil pacientes. Desse total de pacientes, a maior parte, casos de depressão. Carol já tá aí. Né? Carol, tá no ar? Tô aqui. Oi, Jorge. Carol está no ar. Tá escutando? Bom, vamos lá. E o que acontece, gente? Nós temos que parar para observar o fenômeno da depressão como um fenômeno humano. Eu tinha uma paciente, há não muitos anos atrás, que ela falava que a depressão era o câncer da alma. Tá? É uma doença que, infelizmente, ela quando chega, ela chega para arrebentar o ser humano. Tirar dele toda a energia, desvitalizar a pessoa, né? A pessoa para de querer se cuidar, de se amar, né? Até que os casos mais graves de depressão, a gente vê a pessoa chegar até aqui no instituto, às vezes carregada, né? A pessoa fica muito para baixo, chora muito com motivo, sem motivo. E o principal sintoma que eu falo, que é uma coisa que a gente tem que estar muito atento, né? A insônia. Os casos mais graves que atendi na minha vida de depressão eram pessoas que não estavam dormindo direito. Tanto é que acontece muito fenômeno da troca, né, que a gente vê muito isso com o bebê. A pessoa inverte o dia pela noite. Né? Ela começa a dormir muito, né, de dia, fica sonolenta de dia, chega de noite. Que um outro paciente meu falou, Jorge, eu tenho espinhos no meu travesseiro. Olha que expressão mais poética, né? E a pessoa não consegue dormir, ela não fica legal. Só que a depressão, eu falo muito isso, até com essa bagagem toda que nós temos aqui do Instituto Olhos da Alma-Sã. Eu perdi as contas já da quantidade de pacientes que a gente atendeu ao longo da nossa história, né? Mas são muitos casos, né? Eu falo que a depressão, ao mesmo tempo que ela é uma maldição na raça humana, ela é uma bênção. Porque a doença, ela faz com que a pessoa se olhe e tome consciência de verdade de quem ela é. Então eu falo demais que a depressão é o verdadeiro tapa na cara que a pessoa às vezes ganha para ela acordar para a vida. Só um minutinho, então a gente vai ter que trocar o microfone porque você precisa ouvir ela. Não, ok. Eu vou terminar, Carol, aqui de fazer a apresentação. Aí eu tiro o microfone e eu vou te escutando, ok? Vou terminar aqui só de fazer a apresentação, tá, da nossa live. E a depressão, gente, ela tem um fenômeno muito interessante, que é essa condição de mexer com estrutura, com toda a sua estrutura. Tá? Tanto é que eu falo muito isso na minha observação clínica desses mais de 25 anos trabalhando. Eu não conheci nenhum paciente com depressão que não tivesse extremamente consciente do que ele está vivendo. Tá? Tanto é que eu não coloco a depressão nunca num quadro fora de uma neurose. Tá? A pessoa está muito consciente do que ela está vivendo. Ela sabe o que ela está vivendo. Às vezes ela não tem força
para reagir, para sair desse processo neurótico do que ela está vivendo. Tá? Mas ela sabe, ela dá nome, né? Ela reconhece aquilo que fez ela entrar em depressão. E por que a gente resolveu trabalhar esse tema hoje? Primeiro porque nós estamos reiniciando a campanha Pela Vida, que é a campanha de prevenção contra o suicídio, Setembro Amarelo 2020. Amanhã à noite, sexta-feira, vamos fazer uma live, né? As pessoas vão poder acompanhar essa live, que é uma apresentação com a banda Anfetamanos, e porque os casos de suicídio a gente vem percebendo notoriamente que estão aumentando na sociedade. E quando a gente fala de suicídio, a gente nunca pode deixar de falar também da depressão. Porque o suicídio, na verdade, a maior parte dos casos de suicídio estão vinculados ao fenômeno da depressão. Inclusive nos casos de transtorno bipolar, né? Alguns pacientes com esquizofrenia, quando eles cai a realidade, ele deprime por causa da doença. Tá? Então, depressão ela é uma doença muito grave. A gente tem que ter muita cautela para tratar ela. Não brinca com a depressão. Tá? Eu falo muito isso. Depressão é uma doença que tem cura, só que a gente que é profissional, você não tem que ter medo de trabalhar e agir diretamente num caso de paciente com depressão. Por quê? É uma doença que ela acaba com a pessoa. Ela é muito forte, né? Ela desvitaliza a pessoa totalmente, ela tira a energia vital da pessoa. A pessoa, por mais que ela gosta de tocar violão, ela para de tocar, se ela gosta de dançar, ela para de dançar. Né? Muita gente entra em depressão porque ela não encontrou a individuação dela, o sentido da vida dela. Tá? Um outro tanto, né? Eu falo que as 3 maiores causas de depressão é o rompimento com a individuação, é quando ela fica alienada dela mesma, tá? Ela não consegue se perceber mais no mundo. Segundo grande motivo são as crises afetivas, fim de relacionamento, luto, perda de parente, né? Tem muita gente que entra em depressão por causa disso. Tá? E a terceira causa são as doenças que acabam acontecendo, principalmente as doenças incapacitantes, né? Que fazem a pessoa também ficar deprimida. Recessão, né, o nosso país, né, com 14 anos de recessão, as dificuldades econômicas, a gente atendeu muito pai de família aqui desesperado, sem condição, tá, que acabou ficando deprimido, porque falam, pô, eu sou engenheiro, estou formado, eu vou ter que virar motorista de Uber para poder sobreviver, tá, porque eu não estou conseguindo emprego, né, tem situações que são muito degradantes na vida do ser humano. E a gente está aqui para poder ajudar, sabe, é muito complicado isso, né. E eu falo muito claramente que os casos que a gente atende de depressão, gente, quando o paciente começa a melhorar, é a maior alegria do mundo, né? A gente como profissional poder ver essa pessoa saindo da depressão. Tá? Porque é a volta das cinzas, é a fênix, tá? Que ressurge das cinzas, conseguir voltar para a vida. É o renascimento, que inclusive a figura de Jesus nos mostra, né? É o ressurgimento, né? É a força vital, tá? Que estava perdida e de repente a pessoa consegue voltar a chegar nela. Tá? Mas, eu bato muito na tecla que, infelizmente, muita gente que está aí trabalhando, inclusive na área de saúde, conhece pouco a depressão. Tá? Porque as pessoas querem olhar a depressão como um fenômeno orgânico, e na verdade a depressão é um grito da alma. Tá? A pessoa que está com depressão, o espírito dela está gritando, tá desesperado. Né? Eu bato muito na tecla, a depressão ela tem tudo a ver com essa desconexão do homem com a sua própria natureza. Tá? Do homem com a sua força vital, do homem com a sua essência. Tá? E a maior parte dos casos, eu falo muito claramente isso, depressão tem cura, tratamento dura uma faixa de 1 ano, 1 ano e meio. Né? A parte de psicoterapia, com 1 mês e 2 meses de terapia, o paciente já tem uma melhora expressiva, né? Com sintomas mais pesados saindo. Só que é natural hoje na nossa sociedade, a gente vê um fenômeno que chega a ser até esquisito. Poxa, a gente falou, pô, tem depressão, tem 30 anos, tem 40 anos que eu trato de depressão. Eu acho que nós somos profissionais de saúde, a gente não pode aceitar isso de jeito nenhum. Se você é parente, se você aceitar, a gente vai no dentista para sair de lá sem a dor. Ou pelo menos com a dor minimizada, né? E por que com as dores da alma tem que ser diferente?
A gente tem que atender o paciente para o paciente conseguir encontrar uma melhora. E essa melhora vem, não é só pelo autoconhecimento, é com a reelaboração dela do processo de individuação. É a pessoa voltando a se encontrar, voltando a se perceber, voltando, né, a encontrar a sua graça de viver. Que a nossa educação bancária, infelizmente uma boa parte das religiões, transformou o ser humano numa coisa muito massificada, muito cabeça fechada, né? Tudo é proibido, tudo é pecado, tudo é castigo, tudo é Satanás. E aí? Como é que você vive no meio disso? Não vive, né? Tá? Então as pessoas têm medo de amar, têm medo de abraçar, têm medo de ser feliz. Aliás, a alergia de felicidade é uma coisa que, lamentavelmente, na nossa civilização é muito comum. Tem gente que não sabe lidar com a alegria e se auto-boicota, se auto-boicota, se auto-boicota, e aí a depressão vem na sequência disso. Tá? Eu vou passar a palavra para a nossa magnífica Carol Domene, é uma excelente terapeuta que trabalha conosco. Tá? Esse é o pontapé inicial da nossa campanha pela vida. Tá? A Carol vai falar 20 minutos e depois a gente encerra, né? O tema de hoje sobre depressão, que na verdade nós vamos fazer vários temas sobre depressão ao longo desses meses. Com você, Carol, segue daí. Vocês estão conseguindo me escutar? Se alguém puder me dar um retorno, se está escutando ou não. Estou te escutando, Carol. Tá bom. Não é porque eu coloquei o fone, mas pelo fone não deu certo. Não tenho o hábito de fazer lives, não sei muito bem como funciona, mas vamos lá. Bom, primeiro eu quero agradecer, Jorge, por poder contribuir, né, sobre esse assunto que é extremamente sério e importante, que há tanto tempo está, né, que a gente carrega isso na nossa sociedade, mas ao mesmo tempo é um tema tão atual. A depressão é uma doença mental grave, é uma questão de saúde pública, é uma epidemia e que, se tratada incorretamente, ela pode levar, assim, o paciente à morte. É bem interessante que, ao mesmo tempo que a gente tem esse aumento de casos, né, e que todo mundo aqui, provavelmente todo mundo que está participando dessa live, conhece alguém de perto que tem depressão, ou algumas pessoas aqui têm depressão. Mas mesmo assim, esse número de casos vem aumentando, as pessoas não sabem identificar direito o que é a depressão, tem um preconceito ainda muito grande e as pessoas não sabem como tratar e nem estão tratando da maneira correta. Mas, como o Jorge bem disse, a boa notícia é que a depressão é uma doença que tem cura, sim, quando ela quando é feito o tratamento corretamente. Então, ela vem muito dessa falta de sentido, né? Quando ela se torna uma doença, a gente precisa olhar e olhar bem de perto, porque muitas vezes também a depressão ela é confundida com a questão da tristeza. E a gente sabe que hoje em dia, né, se tem pouca tolerância ao sofrimento da vida em geral. Só que a verdade é que o sofrimento ele faz parte da nossa vida e a gente tem que saber como utilizar ele da melhor maneira possível. Tem que saber utilizá-lo de uma maneira em prol do nosso crescimento, né? Que a partir desse momento que eu supero um obstáculo, e aí também é o que o Jorge já colocou, né? Quando a gente consegue superar essa depressão, quando a pessoa consegue, isso é maravilhoso, né? Porque ela vai trabalhar várias coisas junto com isso, né? Autoestima e uma série de coisas, né? Poxa, eu fui capaz de superar essa coisa tão difícil. E aí, né, a gente precisa entender essa tolerância e precisa saber que o problema não é sofrer, o problema é a dose desse sofrimento, né? O excesso de sofrimento em altas doses é que pode ser o letal. Só que agora fica difícil a gente saber quais são as altas doses de sofrimento, porque para um é uma coisa, para outro é outra coisa. Então, por que essas pessoas estão sofrendo tanto e têm tanta falta de sentido? E a gente vê que, às vezes, até numa idade, pessoas jovens, né, que a gente fala, nossa, essa pessoa tem a vida toda pela frente, ela tem uma vida boa, o que está acontecendo? Então, quando eu recebo uma pessoa no meu consultório, antes de qualquer método, né, eu recebo, eu acolho, eu converso com essa pessoa. Eu gosto de ter essa conversa, essa interação mais humana,
para poder entender a queixa, o sintoma, o tempo que isso está acontecendo, o grau da depressão, né? Porque ele tem graus diferentes. Mas mais do que isso, primeiro precisa entender quem que é aquele ser humano que está ali por trás daquela doença. Porque essa pessoa ela tem uma história, ela tem como é que ela está se vendo, que família que ela vive, como que é, que trabalho que ela está, então que história é essa que precisa ser olhada e reconhecida e recontada. E quem que é essa pessoa que está por trás dessa doença, né? Então eu trago a pessoa para explorar a própria história, de se conhecer ou se reconhecer novamente. E aí tem todo o trabalho, né? Que a pessoa já chega muito fragilizada, esse trabalho de reforço egóico, para começar a trazer o paciente para a missão de vida dele, para aquilo que ele tem de importante, aquilo que ele tem de valor. Porque todo mundo nasce, tem uma missão para cumprir na vida, mesmo que essa missão seja simplesmente a sua própria vida. E a gente às vezes acha que a gente tem que ter uma coisa maior, né? Que a gente tem que salvar o mundo, que a gente precisa ter algo muito grandioso na vida. E não, simplesmente viver uma vida que tem que ser vivida por você. Isso já é completar uma missão. E é claro que, obviamente, né, como aquela pessoa pode estar num grau de sofrimento muito grande, então eu busco ajuda, eu busco ajudar essa pessoa, no primeiro momento, ela sair dessa crise, né? Lá com reforço de ego, trazendo ela também para o lado bom da vida dela, para ela poder depois enfrentar. E muitas vezes a gente precisa fazer, pedir, orientar essa intervenção médica também, para que tenha o uso da medicação, que vai ajudar, e é primordial para que a pessoa possa depois ir conseguindo entrar em contato com este sofrimento. Então, também dentro desse acolhimento que eu faço, dessas sessões que eu faço para pessoa com depressão, eu gosto muito de colocar o paciente para se responsabilizar pela busca de informação, porque a partir disso, né, não fica só. Ele começa a se envolver e se responsabilizar pelo processo de autoconhecimento dele, pela doença que ele está tendo ali naquele momento. A psicoeducação pode ser de extrema importância também para esse paciente, que muitas vezes não tem muita informação, e às vezes até com a família. Então, outra coisa que é bem importante falando em família é também buscar saber quem são as pessoas que podem ser a rede de apoio dessa pessoa. Tanto no momento de emergência, a gente saber para quem que a gente vai recorrer se esse paciente entrar em crise, se esse paciente tiver com ideação suicida, quem são os profissionais que estão atendendo ele, quem que é a família, quem que é a referência dele, quem que ele tem ali de apoio para que ele possa se agarrar no momento de crise, mas também pessoas que possam estar acompanhando, né? Porque é bom a gente ter alguém por perto que pode estar. Porque, assim, quando a gente está sofrendo, quando tem esse sofrimento, muitas vezes a pessoa está sofrendo tanto, 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 que ela não deixa ninguém chegar perto, porque ela acha que a pessoa vai. Às vezes ela vai achar que a pessoa não vai entender, ou ela pode estar tão machucada que ela vai se fechando no casulo dela, né? Então é importante a gente perceber, entender e buscar com ela quem que são esses pontos de apoio. E aí entrar em contato com o sofrimento, ele fazendo toda essa base, né? Trazendo o paciente ali para a história dele, para esse mergulho das coisas boas também, se é aquele conceito, de repente ele não consegue pegar naquele momento, mas a gente vai puxando, a questão de estar a meditação também vai melhorar e estabilizar aquele sintoma. E aí sim, a gente vai entrando mais profundamente nessa questão do sofrimento, que é essencial a gente saber que o mais natural é que a pessoa, quando ela está sofrendo, e eu escuto isso o tempo todo, e quando a pessoa está sofrendo, ela quer o quê? Ela quer evitar aquele sofrimento. Ninguém quer entrar no sofrimento. Mas neste trabalho do autoconhecimento, da autoexploração, entrar nesse sofrimento, ele vai ser primordial. Só que primeiro a gente precisa dar um pouco de recurso para esse paciente. E aí a gente vai aos poucos, né? O tempo psíquico dele.
E o tempo dele é diferente do nosso tempo, é diferente do tempo cronológico. A gente precisa ir acompanhando muito de perto e ajudando ele nesse enfrentamento, que vai doer, que vai incomodar. Só que daí, quando ele for se organizando e ele vai entrando em contato com isso, ele vai podendo passar por isso de uma maneira que vai fazendo algum sentido, né? E no final das contas, pode até valer a pena. E aí vem a superação, vem a vivacidade, a pessoa perceber que ela conseguiu e que ela dá conta de passar por situações difíceis, né? Ela pode sim colher os frutos de uma doença, de uma depressão. É, e aí, assim, né, eu acho que é interessante também eu contar um pouquinho para vocês como é que é a atuação, a minha, pelo menos, né, a minha atuação na clínica analítica, que é a abordagem que eu trabalho, que eu sigo, porque eu percebo que, tirando aqueles que já são da área da psicologia, os estudantes, os profissionais, ou aquelas pessoas que têm contato com a psicanálise ou com as obras do Jung, os demais pacientes muitas vezes chegam sem saber o que é esse processo de psicoterapia analítica. E muitas pessoas, quando elas procuram a psicoterapia pela primeira vez, elas vêm com aquela expectativa que vão obter alguma resposta, né? Então, olha, tô com depressão, eu tô sofrendo, eu tô com problema no meu relacionamento, eu tô com problema no meu trabalho, o que eu faço? Então, existe uma fantasia que no atendimento psicológico nós vamos dar resposta para aquilo que a pessoa está buscando responder. E a gente, como psicoterapeuta, nós não temos essa capacidade de dar resposta para a vida do outro, ou até mesmo de descobrir o que vai acontecer no futuro, o que vai dar certo ou não vai dar certo. Porque o que dá muito certo para mim pode dar muito errado para você. Então, a psicoterapia, ela é, na verdade, um trabalho de autoexploração, de você buscar realmente as suas verdades internas, as coisas que te movem, buscar as coisas que te afetam, e a partir desse processo que você vai conseguindo descobrir qual que é o melhor caminho para você, porque cada caminho ele é muito individual. Então, neste processo da psicoterapia, nós vamos trabalhando muito neste autoconhecimento, né? Nessa autoexploração do todo. E o que é o todo? O todo, pela ótica da psicologia analítica junguiana, inclui tudo aquilo que é da nossa vida consciente, então, tudo aquilo que a gente conhece sobre nós mesmos, mas também tudo aquilo que está no nosso inconsciente, ou seja, aquilo que a gente não sabe, ou a gente desconhece, ou a gente não tem clareza sobre nós mesmos. E aí, como é que a gente vai entrar em contato, né, com esse lado mais inconsciente? Como é que nós vamos saber sobre isso? Quais são as ferramentas que um psicólogo junguiano utiliza na sua prática para ajudar neste processo? Um deles, e o principal, que já teve até uma live sobre isso aqui alguns dias atrás, e que provavelmente, se você fizer terapia comigo, eu vou pedir para você, que vai ser prestar atenção em anotar os sonhos, né? Porque os sonhos, eles são uma via de acesso a esse inconsciente, que é uma via relativamente mais segura. Porque o inconsciente ele traz por meio dos símbolos aquilo que você precisa olhar naquele momento que você está minimamente pronto para lidar naquele momento da sua vida. Então, por meio da análise dos sonhos, a gente vai entender o que está acontecendo no nosso mundo interno. É como se fosse uma fotografia dessa dinâmica interna. Então, por exemplo, o primeiro sonho que o paciente leva ele tem meio que um caráter até prognóstico. Ele mostra onde que a pessoa está, como que estão acontecendo as coisas na vida dela, aonde que está o conflito, e pode, inclusive, dar uma indicação, pensando nesse caráter finalista, de onde que está a solução para o conflito. Além das sonho, também tem outras técnicas, né? As técnicas expressivas, desenho, mandala, argila, algumas técnicas da arte-terapia, que vão ajudar nessa expressão do inconsciente. Então, trabalha muito de entender esse inconsciente, que ele que vai dar a resposta. Porque o processo de cura, a cura, ela começa de dentro da gente, né? A nossa própria
psique que indica qual que seria o melhor caminho para a gente poder lidar melhor com essa situação. E aí, né, se tratando da depressão, como é que a gente faz? Então, tirar o paciente da tristeza, animá-lo, propor atividades que o distraiam, primeiramente a gente pensa que são os tratamentos mais normais e efetivos da depressão. Contudo, né, esses métodos eles acabam sendo apenas paliativos, visto que os verdadeiros sintomas eles são os sintomas que estão ali no inconsciente, né? Os sintomas inconscientes eles não desaparecem, mas eles ficam em algum momento, eles ficam em algum lugar, e em algum momento eles vão se manifestando. Então a gente precisa encarar a tristeza e tornar ela como uma outra alternativa, que seria uma alternativa trabalhosa, sim, é uma alternativa que vai levar para uma escuridão, por uma sensação de perigo, mas que também pode trazer esse resultado mais claro e duradouro. Então, assim, num processo analítico, o trabalho vai ser de ajudar o paciente, né, a entender o que seu inconsciente está propondo como resposta para aquilo que ele está vivendo. Então, veja bem como que é interessante esse caminho, né? Não sou eu, enquanto psicoterapeuta, não é o Jorge que vai propor alguma coisa, é o inconsciente, né? É o próprio, a cura está dentro da pessoa e a gente vai só conduzir, acompanhar ela neste caminho. E porque a depressão ela é uma doença que ela vai denunciando algo. Ela vai contando alguma coisa, ela nos dá alguma contribuição sobre nós mesmos. E é alguma coisa que a gente precisa ler e interpretar. Para que serve isso que eu estou vivendo, né? Para que serve essa depressão? Para que serve esse sintoma? Uma pergunta que a gente precisa fazer. E aí a gente precisa ir se abastecendo, né? Se conhecer, ter esse amor próprio também. Por mais difícil que pareça, nos momentos difíceis a gente precisa despertar essa força interior. Inclusive, essa força interior, ela pode surgir como uma coisa que o Jung ele chamou de função transcendente. Quando a coisa estiver muito difícil aí para vocês, vocês podem observar que existe uma energia que ela é liberada a partir dessa tensão, né? Porque toda vez que a pessoa está desconfortável, tem alguma coisa acontecendo, uma ansiedade, uma depressão, isso ele é fruto de um conflito que provavelmente esse conflito é dessa relação aí do consciente com o inconsciente. E aí uma coisa que o Jung sempre falou, né, que eu acho que é importante, que é muito interessante, é que o ser humano ele sempre busca a saúde. Ele tem algo que ele quer melhorar, né, que ele quer transcender, e existe algo ligado que é ligado ao self, que é essa função transcendente. E o que é isso? Né? Essa capacidade de dentro de quando a gente está dentro de um conflito, de arrumar uma outra solução, que pode ser, como que eu consigo fazer isso, né? Buscar essa outra solução. Por incrível que pareça, prestando atenção em nós mesmos, é você prestando atenção em você. E aí sim você vai começar a simbolizar. E aí, como que eu começo a simbolizar? A maneira mais acessível é o que eu falei lá atrás, né? A maneira mais acessível de perceber esses símbolos é por meio de sonhos. Então, se eu começo a prestar atenção nesses sonhos, nesses símbolos, eu começo a compreender. E aí começam a vir algumas respostas que vão me acionar, que vão acionar essa função transcendente, ou seja, vai transcender o conflito e trazer alguma coisa diferente. É algo que já nasce conosco e é algo natural da nossa psique que pode ser utilizada, né? Então, quando a coisa ficar difícil aí, então acho que a gente precisa parar para olhar para dentro da gente, né? Aí tem outros recursos também que acho que são interessantes, né? Interessantes e primordiais também, se a gente pensar já tem uma análise ali, né? A gente faz a terapia, a gente pede para o paciente fazer atividade física também, que vai liberar uma série de hormônios, vai trazer a questão do melhora do sono, a
a medicação correta, né, com acompanhamento correto com o psiquiatra. Então, precisa ser feito também. E também outras coisas que ele pode ir prestando atenção, como sonhos, como atividades que a gente vai propondo, como um bom livro, uma boa leitura, uma meditação que vai levar essa pessoa para o interno, alguma religião também que você possa entrar em contato, mas que promova essa interiorização, né? Para ajudar nesse olhar de dentro, de olhar para dentro e começar a se entender. E só, né, acho que é importante só para depois passar para o Jorge novamente, um ponto que eu acho importante falar para vocês é que às vezes a gente fica pensando, né, fica buscando o que foi que levou a pessoa a entrar naquela situação, o motivo pelo qual ela ficou deprimida. E eu acho que o Jung ele partia dessa premissa que os distúrbios psicológicos, os sintomas, as doenças, as atitudes que elas não são consideradas dentro de uma normalidade psicológica, no final das contas, são uma tentativa de fracassada de cura. Então, ou seja, com aquela atitude, o sofrimento do ser humano, ele está tentando achar essa cura da neurose. E então a gente tem que pensar nessa função finalista. Para que isso está acontecendo, né? Que é o que ele trazia. E aí, Jorge, por favor, me ajude. Vou ajudar você, Carol. É interessante a gente pensar que na depressão, né, vocês estão ouvindo direitinho aí, e até pedir para o pessoal que estiver assistindo, quem quiser fazer pergunta, manda por escrito aí que a gente vai tentando responder aqui nesses minutos que faltam, né? Aí, basicamente, galera, o pessoal com depressão normalmente não sonha. Mas por que que não sonha, né? Porque não dorme direito. E a gente está falando da depressão clássica, as pessoas têm um transtorno de ansiedade severo, né? Muito tensão, muito nervosa, muito agitada, né? Aquela coisa, né? E é interessante observar esse fenômeno acontecendo. Porque o paciente, a proporção que ele começa o tratamento, ele começa a se soltar, o primeiro indicativo que ele está começando a melhorar é quando ele volta a sonhar. E é interessante que os primeiros sonhos são pesadelos, lógico, né? A ansiedade está no 12, e aí a ansiedade vai baixando, os sonhos vão aparecendo, né? Qual foi a pergunta, Davi? O Danilo está perguntando se existe alguma padronização de significado dos símbolos oníricos ou isso vai depender do paciente. Não, é o seguinte, aí a gente teria que voltar lá para a nossa live sobre os sonhos, tá? Aí o tema vai bem para longe, Danilo. Depois a gente responde essa aí, assim, não existe padronização. Mesma coisa com o tratamento do paciente com depressão, né? A gente não tem cada caso é um caso. Eu já atendi, eu faço uma faixa de 35, 40 atendimentos por semana, vários pacientes com depressão, você não encontra um paciente igual ao outro, né? Cada caso é um caso. É a mesma coisa na questão onírica, né? Tá? Vai dependendo muito do contexto de vida da pessoa, né? O que que ela passou, como é que está a realidade dela. E quero lembrar demais, gente, que depressão tem cura. Eu bato muito nessa tecla. Depressão não é um mal eterno. Ela não é uma doença crônica, que nem o transtorno bipolar, que nem esquizofrenia. Tá? Ela é uma doença situacional, que ela entra na sua vida para fazer a pessoa abrir o olho. Presta atenção em você. Olha para você. E é muito interessante, a Carol também deve ter essa experiência, que normalmente o paciente com depressão está muito lúcido do que gerou a doença. Não é uma coisa que ele precisa procurar demais. Ele sabe, eu adoeci por excesso de trabalho, adoeci porque eu estou numa crise conjugal, adoeci porque eu perdi meu emprego, né? É muito notório isso, não é, Carol? Sim, com certeza. E Né? normalmente ele tem alguma coisa que ele precisa às vezes vivenciar até um luto, né? Porque muitos processos de quando a gente está qualquer mudança de status, às vezes a gente sair também sei lá, da faculdade, ir para a vida adulta, do trabalho, uma separação, qualquer mudança a gente precisa passar por um luto. E às vezes quando a pessoa não consegue passar por isso de uma maneira que seria adequada, ela vai entrando nesse processo de depressão. Então, assim, normalmente a pessoa ela tem uma ideia e ela precisa só explorar, né? E não fugir disso.
Outra coisa que eu queria abordar contigo, Carol, e já dando dica aqui para quem está assistindo a gente, porque a gente sabe que nas nossas lives de saúde mental, nas lives de saúde mental do Instituto Olhos da Almaçã e também dos Jungianos de Brasília, a gente tem pessoas que não são terapeutas assistindo, né? E vamos bater uma mão, fazer um bate-bola aqui sobre como ajudar uma pessoa com depressão, tá? Primeira coisa, galera, a Carol falou com muita propriedade, é o acolhimento. Tá? E uma das coisas que eu já vi muita gente errando é no acolhimento do paciente com depressão. Tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer, literalmente como profissional, dar colo. Ser gentil, carinhoso, sabe? Se for o caso, abraço o paciente, beijo o paciente. Sabe aquela coisa gostosa de oi, você tem alguém com você, né? Eu bato muito na tecla que eu tive uma paciente que ela falou, Jorge, sua terapia às vezes é chata. Eu falei, por quê? Né? Era uma paciente que chegou com uma depressão aguda. Falou, o que me curou não foi a sua terapia, foi o abraço que você me deu na primeira sessão. Eu falei, pô, esse cara é humano. Né? E uma paciente que falou, tem acho que uns 4, 5 anos que ninguém me dava um abraço. Tá? Então eu bato muito na tecla que o principal, no primeiro momento, galera, acolhe as pessoas. A pessoa está com um profundo sofrimento, às vezes ela está precisando de alguém para desabafar. Ela está precisando de carinho, ela está precisando de cola, ela está precisando. E nessas horas, sabe, a técnica, aquela coisa fria, não tem que existir. Se for o caso, põe o paciente deitado no seu colo, deixa ele chorar, chora com ele, tá? Mas deixa a pessoa pôr para fora. Primeiro ponto é acolhimento. Fala aí, Carol. Sim. É por isso que eu falei, né? Primeiro, eu busco essa conversa mais de igual, é claro, né? Me posicionando enquanto terapeuta, que ele está buscando uma terapeuta, mas a gente precisa ter essa conversa mais humana, né? Mais sensível, com mais acolhimento, do que querer fazer, colocar, encaixar ali, ó. Então você tem depressão, vamos fazer isso, vamos colocar deixar você ali no diagnóstico, colocar você ali num lugarzinho e a gente vai aplicar as coisas. Então, acho que esse colo aí, às vezes, é necessário. Né? Para casos de depressão, eu falo que ele é muito necessário, principalmente no começo da terapia. Por quê? Se você for um profissional frio, ou se você for um amigo frio, um colega frio, e galera, isso vale até para colega de trabalho. Às vezes, na mesa do lado, tem alguém que está num sofrimento profundo. E que está precisando desse ombro amigo, né? Eu falo que, infelizmente, na sociedade a gente julga demais, a gente critica demais e acolhe de menos. Né? Falta calor humano, né? Ainda mais nesse período de Covid, né? Que a gente está vivendo um isolamento forçado. A pessoa que já tem tendência a se isolar com um fenômeno que está acontecendo vai dobrar os casos de depressão. Mas a quantidade de pessoas que a gente vem observando diariamente, ligando aqui no Instituto, pedindo ajuda, terapia à distância, né? Por favor, né? Eu tenho atendido pacientes literalmente enlouquecidos porque não estão dando conta, né? Da atual situação, né? Que é uma situação extrema, a gente está vivendo uma realidade muito difícil para todos nós, né? Mas cadê o calor humano? Gente, para dar notícia ruim é o que mais tem. Cadê o nosso calor humano? Né? Cadê o carinho? Cadê o cuidado? Cadê o zelo? Cadê notícias animadas? Tá? Até que eu comecei a brincar no meu perfil pessoal do Facebook, eu falei, cara, eu vou começar a brincar um pouco, porque senão eu enlouqueço. Cadê a alegria? Cadê o sorriso? Cadê, sabe, essa coisa que é necessária, inclusive, em tempos difíceis, né? Seja de guerra, de confusão familiar. Cadê a nossa alegria? Que acho que é o segundo ponto necessário, inclusive, para combater a depressão. Você não vai combater a depressão sendo um cara chato, crítico, ranzinza, duro. Essa coisa do afeto acolhedor, né? Que é a empatia. É a base. Fala aí, Carol.
Até porque imagina, né? A gente precisa comer. Não tenha calor humano, não tenha ali um conforto de você ir uma vez por semana, pelo menos, né? E às vezes em caso de depressão precisa ir muito mais dias. Precisa ter um espaço ali de acolhimento, onde você vai chegar e você vai falar, tô aqui, tô pronto. Então, essa relação humana é de extrema importância. Esse vínculo, o vínculo poder acontecer e esse processo poder acontecer também. Muito bom, Jorge? né? Oi, tô te ouvindo. É porque eu achei que tinha travado, mas bora lá. Bora lá, tá? As nossas redes de telefonia, infelizmente, elas estão na época da manivela, né? Mas outra questão que eu sempre falo que é importantíssima, que a Carol pontuou e que para nós tecnicamente é importante, é a condição do reforço do ego, onde o paciente, na maior parte das vezes, ele não sabe mais quem ele é. A maior parte das pessoas deprime porque ele perde o referencial, o norte da bússola, né? Ele está perdido dentro da personalidade dele. Ele não sabe mais se ele gosta de azul, de amarelo ou de preto, se ele é corintiano, vascaíno, ou se ele torce para o Vila Nova. Ele está mais perdido que barata que ganha pancada de chinelada, sabe? E aí, né? Como se reencontrar? Eu acho que o grande desafio da gente discutir depressão é esse, tá? Por que, que você tem que entrar nessa noite escura das almas, na Nigredo? Por que, que você tem que se dissolver? Tá? O que, que é que tem que sair para poder aparecer de novo? Né? Que roupa que você tem que tirar para poder descobrir quem que é você? E a depressão faz muito isso com as pessoas. É tão interessante, porque chega numa certa hora da vida do ser humano que é desgastante. Né? Ela está desgastada, ela está cansada, ela fala, não aguento mais isso, não é isso que eu quero para mim, eu quero outra coisa para mim. Só que muitas vezes ela não dá conta de fazer essas transformações sozinha. Tá? E aí é onde eu falo que entra a técnica do reforço de ego, né? Da pessoa poder se perceber, ela conseguir mapear quais são os seus próprios dons, o que de verdade é importante, o que não é para ela. E é até interessante, Carol, que a impressão que eu tenho é que essa doença que entrou na história da humanidade, ela veio para delimitar isso, né? E agora todo mundo em casa tem que rever os próprios valores, né? Quem que eu sou, o que que eu gosto, o que que eu faço da minha vida, né? Quais são, o que que eu utilizo para ter lazer. Pois Espera é, que entrou uma pergunta. Fale um o quê? pouquinho, depois eu respondo a pergunta, Carol. Não entendi. Pode comentar. Não, eu achei bem interessante, né, esse processo de que a gente está vivendo hoje, né, do isolamento, e o tanto que a gente está escutando que a pessoa tem que, né, aproveitar para se olhar, né, para poder se redescobrir, se reinventar, uma coisa que deveria ser tão fácil, tão básica, né? Mas a gente tem essa dificuldade, até porque se a gente for pensar na própria constituição da nossa personalidade, quando a gente, sei lá, quando a gente está lá na adolescência, né? Na nossa adolescência, a gente vivia já um processo que é natural do ser humano, da gente se voltar muito para fora, é, de buscar ali uma identidade fora, de buscar estar dentro de um grupo, de estar dentro usar a mesma roupa, a cor do cabelo. E aí, de repente, a gente não vai conseguindo, a gente não vai tendo base, a gente não vai tendo referência para poder, em algum momento mais para frente, ir se voltando para dentro de novo. E aí, assim, a gente vê que isso é um processo natural, da nossa própria sociedade de consumo, né? Que a gente tá voltado totalmente para fora, de seguir os ideais, as expectativas do outro, e em algum momento a gente vai se perdendo disso. E aí entrar em contato com aquilo que está dentro, que é o nosso básico, que é nosso lar, que é nossa casa interna,
fica muito, muito difícil. Sim. Bom, a gente tem uma pergunta aqui da Tatiana, que ela está perguntando, né? Catiane, né? Sobre o tempo do luto, até quando que é o normal, quando que não é. É interessante que os tratados hoje de psiquiatria estão mudando a questão do tempo. Diz que 3 meses de luto, né, 3 meses de tristeza já pode ser considerado depressão. Eu discordo um pouco, porque isso não tem, gente, regra. Cada caso é um caso. Porque, às vezes, 3 dias de sofrimento agudo já pode ser catastrófico. A gente tem que parar com essa coisa muito quantitativa, sabe? Porque a gente tem que ver o grau de impacto de cada um. Né? Eu falo que, logicamente, né, mais de 6 meses de luto já passa a ser um período muito complicado, porque as pessoas têm que ir elaborando as coisas, né? A gente tem que sair do lugar. A vida não pode ser, sabe, sofrência pura, né? Me dá uma porção de pé de frango, uma garrafa de pinga, que a vida vai acabar no boteco. Não, oi, tá? Vamos crescer, vamos andar, né? A vida é evolutiva, né? Agora, tá? Eu bato muito que a temporalidade ela é muito subjetiva. Por quê? Eu já vi casos de pessoas que entraram em depressão e em uma semana ela arrebenta com a vida dela toda. Né? Então a gente não pode trabalhar com uma temporalidade exata. Você tem que ver o grau de impacto de quando o processo inicia na vida da pessoa. Tá? Porque a gente está falando de uma doença que ela é muito destrutiva. Né? A gente está falando de uma coisa que quando entra, ela entra para arrebentar. Né? E aí a gente tem que ter muita cautela com isso, inclusive nós que somos amigos, nós que somos terapeutas, né? Às vezes você mesmo que está assistindo a live, sabe? A gente não pode esperar o pior para começar a tratar. E, lamentavelmente, a gente vê muita procrastinação na sociedade. Percebeu que você não está legal, não está ruim, não está dormindo direito, tá ficando muito irritado, nervoso, né? Ansioso demais, não pensa 2 vezes, vai tratar. Sai bem mais barato você tratar e melhorar do que deixar a coisa desandar, estourar, para depois pensar em fazer um tratamento. Eu bato na tecla, a depressão tem cura. Né? Tem que fazer atividade física, tratamento medicamentoso, fazer uma boa psicoterapia, aí tem cura. Né? Quer comentar, Carol? Não, falou tudo. Ok. Tem mais pergunta? A Camila está perguntando se a pessoa bipolar tem mais facilidade de cair em depressão ou nada. Camila, sobre a questão da depressão, né? Se o bipolar pode cair mais fácil em depressão ou não. Na verdade, a bipolaridade ela tem dentro de si já a depressão. Né? É que o paciente bipolar ele sente mais a depressão que um paciente só com depressão. Por quê? Ele sai, às vezes, de um ciclo intenso de euforia, ele está lá em cima, tá? Ele está achando que é o super-homem, que é a Mulher Maravilha, ele pula a corda plantando bananeira, tá? Ele está na fase de euforia, de repente ele sai da euforia e entra na depressão. Então, esse degrau que tem de energia, para o paciente com bipolar, e calma lá, Camila, que nas próximas lives a gente vai ter uma só sobre bipolaridade, tá? Mas já adiantando o assunto para não deixar a pergunta no ar, o bipolar ele sente mais a depressão. Porque ele sai desse ciclo, a oscilação de humor faz ele sentir um pouco mais. Porque o paciente com depressão, gente, ele vai naquela coisa, tá ruim, tá ruim, tá ruim, mas ele é quase que um acorde só numa música, sabe? É a música de uma nota só, né? Não tem uma variação forte de energia, né? Que o bipolar já tem. Agora, também tudo isso que a gente está falando é muito subjetivo, porque cada paciente age de um jeito. Né? Às vezes tem gente que acha o sofrimento da depressão terrível, às vezes é o bipolar que acha que é, às vezes é o presidente da república, cada um fala que é eu que estou sofrendo mais, né? Porque o calo a singularidade da dor ela é muito individualizada, né? O importante é que está sofrendo, vamos tratar, vamos sair disso. Né? Porque a gente não pode, e aí eu quero já abrir uma outra questão, que até vou pedir para a Carol comentar nesses minutos finais. Carol, e a pessoa, aí eu vou jogar a pergunta para você, você responde, tá? E a pessoa que está ruim e que não quer sair disso?
Tem muito paciente que se acomoda na dor, né? E aí, Carol? Pois é, tem muito mesmo, né? E aí a gente tem várias questões envolvidas com isso, né? Às vezes a pessoa ela acaba tendo até ganhos com a doença e ganhos secundários que a gente fala, né? Ela, alguma coisa é igual a criança birrenta, né? Ela não é birrenta só porque ela não é à toa birrenta, ela tem ganhos com isso. Mas todo sintoma ele vai poder ter algum ganho. Às vezes que seja de atenção, que seja outra coisa. E agora, quando o paciente não quer sair não quer tratar, a gente não pode ir sozinho, né? 50% é ele, 50% é a gente. Então, muitos pacientes estão ali, a gente vai fazer a nossa parte, né? Ajudar esse paciente a entrar em contato com a dor, fazer reforço egóico, acolher, fazer psicoeducação, colocar o paciente para tentar se responsabilizar, mas o processo é dele. Então, se ele não quer sair disso, ou se ele não, naquele momento, pode ser que existam ali mecanismos de defesa envolvido, alguma coisa que não está movimentando, né? E aí a gente precisa esperar o tempo dele. Cutuca, Voltou. sabe? Tinha Eu acho caído, que a gente. eu não tinha travado aqui para mim. Oi, eu bato muito na tecla que quem é parente de alguém com depressão, se você é amigo de uma pessoa que está com depressão, se você está percebendo que essa pessoa não está melhorando, cutuca, sabe? Acho que nós da sociedade, nós nos acomodamos demais vendo pessoas em sofrimento. E aí fica uma coisa meio complicada, porque às vezes você tem que esperar a pessoa suicidar para começar a agir. E acho que aí já é tarde, né? Eu acho que nós não podemos, na sociedade, nunca nos acomodar com a pessoa em sofrimento. A pessoa está sofrendo, cutuca, fala, sabe? Muitas vezes o paciente com depressão ele não vai de livre e espontânea vontade fazer terapia. Então, no primeiro momento, vai com ele. Pega ele, marca o horário, vai, leva ele para o tratamento. Eu já tive vários casos assim. Eu oriento, inclusive, familiares a fazer isso. Primeiro momento, o paciente com depressão não vai querer se tratar, ele está sem energia, ele não quer nada. Depois, no segundo momento, quando ele começa a melhorar, o paciente é o primeiro a te agradecer, falar obrigado. Você foi meu companheiro na hora que eu estava sofrendo. Tá? Uma coisa que a gente não pode aceitar nunca do paciente com depressão é que ele fique mal, que ele permaneça mal, que ele, sabe aquela coisa do tá ruim, mas tá bom, né? Porque isso arrebenta não só com a própria pessoa, com a autoestima, com a identidade, mas com todos os vínculos, com as pessoas que estão próximas. Tá? E o preço que a sociedade paga por isso é caríssimo, né? A gente não pode deixar. Então, é legal cutucar a pessoa, tá? É legal você Por isso é tão orientá-la com todo. importante a rede de apoio, né, Jorge? Exatamente, né? E entrar com a rede de apoio para poder fazer esse papel. Porque na maior parte dos casos de pacientes com depressão, gente, o próprio paciente não vai ter essa força para poder buscar ajuda, buscar tratamento. E se ele ficar ruim muito tempo, o risco de suicídio é gigantesco. É por isso que a gente tem que direcionar o paciente, né? Eu comparo muito que o paciente com depressão aguda, ele parece uma criança de 4 anos de idade. E você vai ter que, no primeiro momento, até decidir por ela. Tá? Tomar a iniciativa por ela. Até para que ela possa começar a andar. Começou a andar, depois a coisa vai. E tem alguns pacientes que a gente precisa, inclusive, né, colocar como certa condição, né, que ele vá ir buscar uma ajuda, né, de um psiquiatra, que ele vá tomar medicação, porque senão, assim, a gente fica patinando no gelo, né? E não fica difícil. O paciente está numa crise e ele precisa deste apoio adicional que vai fazer com que ele saia da crise. Então, a gente
precisa dessa rede de apoio, precisa ter pessoas que se responsabilizem também, né? Porque a gente não vai estar com o paciente 24 horas, a gente está um tempo limitado ali com ele. E aí essa rede de apoio vai ser fundamental e realmente, dependendo do grau que ele está, ele não consegue ter condições de. Não tem, a energia não está voltada para dentro, né? Então ela não acontece. O paciente ele sabe, mas ele não sai dali. Ele fica ali estagnado. Maravilha, Carol, né, suas palavras finais, quero agradecer a todo mundo que está participando dessa live, né, para a gente poder encerrar essa live sobre depressão no Instituto Olhos da Maçã na noite de hoje. Obrigada, Jorge. Eu que agradeço, Carol, essa magnífica terapeuta aqui, que faz parte da nossa equipe, é professora aqui também no Instituto. Agradecer a todos vocês. Todas as terças e quintas-feiras nós estamos fazendo uma live às 20h30. Amanhã tem a primeira live que nós vamos fazer da campanha Pela Vida, Prevenção contra o Suicídio. Peço a todos que compartilhem, divulguem um trabalho divertido aí de uma banda de música e humor chamada Anfetamanos, tá? E tem live amanhã, às 20 horas, né? Não vai ser transmitido aqui, vai ser pelo Música Goiana, né? Pelo Facebook, mas depois a gente vai disponibilizar também no YouTube, tá? E toda terça-feira e quinta-feira à noite, 20h30, nós temos uma live de saúde mental. Até terça. Obrigadão, gente. Boa noite.